Graça e paz, irmãos, uma alegria poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, vamos ler os versos de 28 até o 33, como está disposto em nosso boletim. Lucas 14, de 28 até o 33, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do nosso Deus, irmãos, acompanhem a leitura. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor Deus, fala aos nossos corações, Senhor Deus, esta manhã, mais uma vez. Amém. Ele começou e nós vamos completar. Estou muito feliz, irmãos, com esse tema. Tenho falado isso para os irmãos. Completar a missão. Creio que é um grande desafio para a igreja. É um desafio para cada um de nós. Eu penso que a missão, ela entra em nossa vida, ela é determinada para a nossa vida, exatamente no momento que nós aceitamos Jesus e tomamos conhecimento da grandeza dessa obra, do trabalho extraordinário que o nosso Senhor fez. E creio que completar a missão não é porque o Senhor deixou inacabada, veremos aqui ao longo dessa reflexão. Ele fez a parte mais extraordinária e nos comissionou, nos convocou, nos deu a ordem de continuar e de completar, sim, completar esta missão. Para completar esta missão, nós precisamos, como diz o texto de Mateus 28, 19, a partir do 18, na verdade, quando Jesus diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra, o pastor João Marcos falou sobre esse texto aqui no domingo, reconhecer o poder de Deus, obedecer a esta ordem e ter a esperança e crer na promessa que, de fato, Ele está conosco para o cumprimento desta missão. Amar a Cristo, pregar em todo o tempo, servir com alegria, é cumprir a missão que Ele nos deu. Nesse texto, Jesus fala para uma multidão, muitas pessoas estão ali, não há discípulos exclusivos, há muitos que seguem a Jesus até por curiosidade. E ele traz aqui, na minha avaliação, mensagens importantes sobre o cumprimento dessa missão, sobre a conclusão dessa missão, sobre os que podem participar dessa missão. Em primeiro lugar, creio que Jesus destaca a importância da missão. E aí nós destacamos a figura do atalaia, porque Jesus usa aqui uma torre. Era muito comum naquela época as pessoas que tinham mais posses ter uma torre até mesmo em suas plantações, para que, vendo os inimigos se aproximarem, pudessem alertar. As cidades também tinham torres. O texto de Ezequiel fala sobre o atalaia, sobre a responsabilidade que ele tem de levar a mensagem, de comunicar a aproximação de inimigos. Portanto, a palavra torre aqui que o Senhor Jesus usa, epírgos, é exatamente uma construção que tem por finalidade a vigilância, o acompanhamento. E Jesus destaca esta figura exatamente para trazer uma mensagem de quanto é importante essa missão, a missão que nos foi dada. Como falei, Jesus fala a pessoas de vários níveis ali, alguns mais próximos, alguns mais distantes, alguns bem distantes do que ele estava falando, do que ele estava ali conversando com as pessoas sobre a sua própria missão. E vemos, amados irmãos, que como é necessário planejar, como Deus fez isso lá atrás, como Ele planejou, vou enviar patriarcas que vão construir
todo o ambiente para essa palavra: reis, profetas e sacerdotes, até que meu filho virá, e ele morrerá, como diz lá Gênesis 3:15, a promessa se cumpriu. O pastor Alain falava sobre esta promessa aqui, a promessa mais antiga da Bíblia, e é a que nos salvou, porque Jesus veio executar exatamente essa missão. Houve todo um planejamento, e Jesus também usa esta figura para dizer às pessoas: planejem, se organizem, porque se vocês quiserem me seguir verdadeiramente, há um custo. Vocês vão precisar deixar coisas, vocês vão precisar investir, vocês vão precisar se dedicar. Não era tão simples construir uma torre. A figura da torre é importante por isso, porque ela precisava de um alicerce, o texto fala desse alicerce. Para nós sabemos que esse alicerce é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquela torre deveria ser bem alta para ter a visibilidade, para poder ser vista também. E o Senhor já falava sobre isso em outro texto, em Mateus 5,14, quando Ele diz que uma cidade construída sobre um monte, ela é visível, ela é vista, é a acrópole, como eles chamam. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Percebam que a importância dessa torre é a sua visibilidade, é a capacidade das pessoas entenderem por que ela está ali. Isso se confunde com a importância da nossa própria missão, a missão da igreja, porque ela está ali não apenas plantada em um lugar para reunir pessoas para um momento de confraternização, para o momento de comermos juntos. O pastor Davi tem falado sobre essa comida da igreja, mas é bom também, sim, mas não é só isso, ele tem destacado isso também. E como Jesus usa, irmãos, essa figura da torre para falar dessa importância, da visibilidade que a igreja tem que ter, principalmente nesse tempo, quando vozes estranhas, e até pessoas querendo ocupar o lugar do Senhor Jesus, trazendo uma mensagem própria, sua, não da palavra do Senhor, tenta nos desviar da importância dessa missão. Temos que ter cuidado. Essa missão tem um alicerce. O alicerce é Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos pregar nada que não venha do Senhor Jesus. Isso é doutrina batista, Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, fonte de todas as crenças batistas. Não se deve ensinar nada como doutrina que não se encontre nela. É a palavra de Deus que nos move a enxergar e a reconhecer a importância dessa missão. E Jesus traz esse sentido da torre para mostrar para as pessoas também que há um custo envolvido. O material da torre tinha que ser de qualidade. Ele tinha que durar por muito tempo, tinha que ser perene. Aquela torre tinha que estar ali constantemente. O pastor João Marcos falou sobre a constância, sobre a pregação constante desta palavra, dos argumentos e dos valores dessa missão. Falar de Jesus. Na última live da FTBB, na última terça-feira, vários irmãos participaram. Tive o privilégio de participar como moderador ali de um grupo tão seleto, tão especial. E eu coletei algumas frases de alguns missionários de missões mundiais. Uma delas é do missionário Henrique Davanço, apoiado por essa igreja. E ele disse: tudo é pretexto para falar de Jesus. Onde nós estivermos, temos que abrir a nossa boca e falar de Jesus. Essa é a importância maior, este é o alicerce. É isso que Jesus quer dizer quando Ele mesmo se coloca como a base da igreja, e não Pedro, como alguém já tinha dito no passado. Ele sendo este alicerce que faz com que olhemos para esta torre, agora quero dizer, sendo o próprio Cristo em sua mensagem inconfundível, em sua missão extraordinária, onde Ele mostra a importância dessa missão, cumprindo a Ele mesmo, e mostrando que ela custaria a sua própria vida. Sim, amados irmãos, o discipulado exige preparo. Ontem a igreja estava reunida se preparando para mais uma etapa desse momento tão importante que é o discipulado.
como Jesus queria que um contasse para o outro e para o outro, e que a partir do evangelismo as pessoas conhecessem o seu nome, e que depois elas conversassem, um fosse contando para o outro e formando outros, e é esta a ordem do Senhor: formar discípulos para potencializar o alcance dessa mensagem. Para que você, sendo um discípulo em potencial, falando de Jesus, possa mostrar para todos a importância dessa missão que nós temos a pretensão de completar para esse tempo. Irmãos, as pessoas nunca estiveram tão carentes do evangelho verdadeiro. As pessoas estão ouvindo muita coisa por aí, até a própria Bíblia está sendo usada, mas não é mensagem do evangelho, não é evangelho. As pessoas estão recebendo muita mensagem de autoajuda, mas não é ajuda do alto. A autoajuda não salva ninguém. A autoajuda não mostra Jesus. A autoajuda não está alicerçado nesta torre, nos valores que Jesus quis trazer. A única mensagem que salva é a mensagem que vem do alto. Da ajuda que vem do alto, da ajuda que o Senhor Jesus veio trazer ao nosso meio, quando veio trazer esta mensagem exposta na sua própria vida. Sim, amados irmãos, esta mensagem tem uma grande importância, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso papel? Qual é o objetivo maior de nossas vidas aqui neste plano, amados irmãos, se não dedicá-las completamente ao serviço dessa missão? Algum conforto queremos ter e podemos ter. Alguns bens queremos ter e podemos ter. Mas esse não é o foco da nossa vida. Esse não é o objetivo maior daqueles que entram pela porta de um lugar chamado igreja, se dizendo redimidos por Cristo Jesus, buscando apenas o conforto. Um espaço onde encontra pessoas legais. Um campus extraordinário onde pode-se fazer tudo. Uma estrutura extraordinária onde você não precisa nem vir para a igreja, porque você participa do culto mesmo sem vir para a igreja, e há canais para isso, e não há nenhum problema em participar do culto em casa, se houver uma necessidade que ele impeça de vir ao templo, adorarmos juntos, como o ministro Henrique leu aqui, não nos distanciando da nossa congregação, mas tendo o prazer de estar na casa do Senhor. Aqui renovamos energias, porque renovamos o conhecimento da palavra. Aqui muitas vezes chegamos cabisbaixos e com um olhar um tanto sorumbático, que olhamos para um outro irmão que está alegre e nos aproximamos dele, e essa alegria nos contagia e voltamos para casa melhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria é a tônica também da atividade da igreja. Aqui aprendemos o quanto é importante essa missão, o quanto ela fala aos nossos corações. E se esta missão, amados irmãos, ainda não fala ao seu coração, você ainda não é discípulo de Jesus. Pastor, mas eu estou na igreja há 20 anos. Você não é discípulo de Jesus. Em segundo lugar, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Há o compromisso com essa missão. Gosto muito dessa imagem. Não é a imagem real de quando as mulheres encontraram ali o túmulo vazio. Mas o túmulo vazio é a resposta de Jesus à missão que Deus deu para ele. Ela não acaba na cruz. Os discípulos vão falar muito da cruz, mas muito mais da ressurreição. O Natal, muito importante, Jesus veio, mas a ressurreição será a tônica de todas as mensagens paulinas e petrinas. Será a tônica dos evangelhos.
Será a ênfase de todos aqueles que caminharam por aqueles lugares, levando esta mensagem com o compromisso que o próprio Cristo teve. Irmão, Jesus carregava sobre seus ombros a execução do maior plano da história e houve planejamento. Como ele evocou todos nesse texto, a planejar. Jesus viveu forte pressão ali no jardim do Getsemane. Lucas 22, 44, retrata este momento de dor, de profunda angústia. O texto diz que o seu suor era de sangue, mas a medicina já explicou que quando a pessoa, me perdoe os médicos se estiver acrescentando algo, mas sob situação de extremo estresse, absurdamente como Jesus foi colocado, os vasos sanguíneos se rompem, então o sangue se mistura com o próprio suor. Esse era o momento que Jesus enfrentava naquele lugar, mas ele escolheu cumprir a missão, zelando pela reputação do Pai, pelas promessas do Senhor. Jesus cumpriu a sua missão e lançou para nós a missão. Ele concluiu com louvor a sua missão. O texto de João 19:30, Jesus vai dizer tetelestai, em grego, que quer dizer exatamente está completo, não há nada mais a ser feito, está consumado. Tetelestai. Acabou. A porta está aberta. O céu está aberto para vocês. O meu compromisso com vocês está concluído. Logo mais o túmulo estaria vazio. Sim, amados irmãos, como foi difícil aquele momento. Mas ele venceu. Concluiu. Já aquele homem da parábola que Jesus coloca, começou e não pôde acabar. Quanto custa o discipulado? Eu já trouxe essa frase aqui do pastor Billy Graham. Ele fala sobre discipulado, ele diz que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. E ele não está exagerando, porque foi o que Jesus disse àquele jovem rico. Foi o que Zaqueu saltou e se propôs a fazer. Foi o que Barnabé fez dando exemplo para a igreja primitiva. Foi o que Ananias e Safira não fizeram, tentando enganar ao Senhor. Sim, amados irmãos, o discipulado ele custa muito. Jesus trazendo essa mensagem da torre, ele não queria pessoas que o seguissem em busca de motivações pessoais, de realização pessoal, de cargos, de destaque, de estar em um patamar mais elevado do que os seus pais, em ocupar um lugar mais importante que um outro, que ele mesmo acha que era. Não, Jesus não queria pessoas com motivações pessoais seguindo a ele. Jesus queria que a missão que ele tinha e que ele passaria para nós não fosse confundida com os fracassos das construções humanas. Os irmãos já ouviram falar da Torre de Babel? Temos uma imagem da Torre de Babel, apenas atribuíram a ela. O texto de Gênesis disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome. Começou e não pôde acabar. Trazer consigo motivações humanas afrontava o próprio Deus. E muitas vezes, amados irmãos, tomamos decisões em nossas vidas que pensamos ser boas, mas que afrontam ao Senhor. Que pensamos ser a solução, inclusive para as soluções que Deus já deu, mas nós queremos que o nosso método seja aplicado, nós queremos que as nossas construções prevaleçam. Aquela sociedade ruiu, construíram e não puderam acabar. Por que calcular? Calcular para não desistir. Jesus teve pessoas ao longo de sua vida que desistiram. Judas desistiu. Pedro quase desiste. E volto a dizer, lembrem disso, a importância das palavras de Jesus. O texto diz que Pedro naquele pátio,
ao ver Jesus passar e ele ter negado Jesus e o galo ter cantado, o texto diz que ele lembrou-se das palavras de Jesus. Irmãos, como essa palavra traz redenção, como as palavras de Jesus mudam o foco daquele que desiste e daquele que vai continuar. Quem sabe se Judas ouvisse as palavras de Jesus, em vez de procurar a corda e a árvore para o enforcamento, fosse também àquele pátio. Pedro teve essa oportunidade, porque ele seguia Jesus, mesmo de longe, diz o texto bíblico, mas ele, de alguma forma, seguia Jesus. Eu não sei o quão perto você está chegando de Jesus, eu não sei quanto de perto você segue Jesus. Mas se os irmãos olharem até para a vida secular, a aproximação é um negócio do momento. Os carros já se abrem por aproximação, as compras são feitas por aproximação. Precisamos nos aproximar muito mais de Jesus também. Precisamos ter a certeza de que estamos caminhando com Ele na direção que Ele quer que caminhemos. Porque tem muita gente dizendo que está seguindo Jesus, mas está indo para outra direção. O compromisso da missão requer de nós um custo muito alto. Não falo só de bens. Quando perguntaram ao teólogo J.C. Ryle sobre o custo da missão, ele disse, sim, tem coisas importantes que temos que deixar para trás. Primeira coisa, vai custar os seus pecados. Você não vai poder mais guardar eles com você, nem carregá-los consigo. Vai custar a sua justiça própria, o tempo todo tentando se justificar e dizer, mas aconteceu por isso. Quando é alguém, não, você é taxativo e julgador, mas quando é com você, sempre há um senão, um porquê, algo que possa de alguma forma amenizar o efeito, justiça própria. Seguir nessa missão e ter compromisso com ela é deixar também a vida fácil. A gente viu ali na live as dificuldades que o pastor Abu e Johanna falou para nós naquela live. O quanto é difícil estar num país onde tem um nome diferente você tem que usar. E eu trouxe uma frase dele também, do pastor Abu. Ele diz, missão não é uma escolha, não é uma opção. Ou você é missionário, ou você não é cristão. E eu chamava alguns irmãos de missionário, e o pastor Davi Espiga explicava, o pastor Jair não chama você de missionário porque esqueceu o seu nome, é porque ele veio você um potencial missionário, porque você é missionário. Eu já usava a frase do Spurgeon, quando dizia que ou você é um missionário ou você é um impostor, e agora o Abu Yoham ele apelou ainda mais, ou você é missionário ou você não é cristão. Amados irmãos, é difícil talvez ouvir essas coisas. Um filme passa em nossa vida, a gente vê até onde a gente chegou, o que a gente fez até aqui, como nós vamos continuar a partir daqui. Não é mais uma mensagem missionária, em meio a uma campanha de missões, logo isso vai passar, eu vou esquecer, eu vou voltar ao normal, eu não vou mais ficar impactado por esta mensagem, ou pelo que foi dito, meu coração vai se acalmar, e eu não vou me condenar por isso, porque eu não sou discípulo de Jesus, e não estou fazendo nada por esta missão. Muitos poderão pensar assim. Na Memorial, creio que não. Temos uma igreja missionária, temos irmãos missionários. Tem irmãos que me ligam, eu estou de férias, assim, pastor, vai ter Cavalcante? Eu digo, vai, mas é outra pessoa que vai. Mas estão comprometidos, estão buscando, estão de alguma forma querendo auxiliar. Encontro a gente na rua e diz assim, pastor, o que é que eu posso fazer? Isso é muito bom, amados irmãos, não é só dar dinheiro para a igreja, falamos sobre isso hoje de manhã no momento de oração, no gabinete do pastor, não é só trazer dinheiro. Você precisa conhecer o campo missionário. Pastor, eu não posso mais ir ao campo missionário, há muitas formas de você ver o campo missionário. Nós temos trazido o campo missionário para dentro dessa igreja, quer seja com testemunho dos missionários, quer seja com imagens, momentos, leituras daquilo que eles estão passando, e essa igreja tem orado. Como é bom saber, amados irmãos, que há uma convicção paulina de como nós podemos
ampliar este compromisso. Paulo escrevendo aos Filipenses, uma carta, uma igreja que ele amava, a igreja do coração de Paulo, que ele fundou lá em Filipos, com aquela moça que adivinhava, aquele carcereiro, aquelas mulheres que oravam ali, Lídia, a vendedora de púrpura. E Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até que Ele venha, como nós cantamos aqui, como nós lemos. Até que Ele venha, como o apóstolo Paulo proclama lá em 1 Coríntios 11, no finalzinho da ceia, ele diz: e isso vai se repetir, este sacrifício de Jesus vai se repetir em nossas mentes, até que Ele venha. Amados irmãos, como a ceia tem sido ao longo dos séculos um elemento fundamental para que a gente não se esqueça de que Ele morreu por nós, de que o seu sangue foi derramado por nós, que o seu corpo foi mutilado e que Ele vai voltar. Para que quando a gente nos acostume a esta vida boa e farta e próspera, que queremos manter muitas vezes até em detrimento à ida para o céu, é cedo. Jesus não pode voltar agora, eu tenho tanta coisa para fazer. Jesus não pode voltar antes da minha promoção, pastor Davi, para o próximo cargo. Não, no dia do Enem, não pode. Tanto dia para Jesus voltar. Irmãos, muitas vezes estamos tão envolvidos e comprometidos sim com as coisas desse mundo, que esquecemos que não somos cidadãos daqui, é uma cidadania provisória. Nós somos cidadãos dos céus, é para lá que nós vamos voltar. Nós somos embaixadores, é o que Paulo diz aos Coríntios, na carta dele, na segunda, capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores por Cristo, temos uma mensagem, carregamos isso no coração, e um dia o embaixador volta para o seu país. Nós não somos daqui. O compromisso com essa missão é um compromisso com vidas. É o terceiro e último ponto dessa reflexão. A missão envolve vidas e precisa ser concluída. O apóstolo Paulo usou as Olimpíadas gregas por muito tempo, principalmente escrevendo aos Gálatas. Ele diz: corrias tão bem. Quem é que mudou o pensamento de vocês? Quem é que afastou vocês das verdades do Evangelho? E havia um grupo terrível dentro da igreja na Galácia, contrariando a doutrina paulina, que era a doutrina dos apóstolos, trazendo outros valores para substituir a graça de Cristo Jesus, trazendo a lei de volta para o contexto daquela igreja. E Paulo dizia: se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, inutilmente, não haveria motivo algum para Jesus cumprir a sua missão, se a lei fosse o elemento maior, a fundamentação da salvação do homem. E ele usa a corrida, por isso a figura que temos que concluir. E a preocupação de Jesus é, caso contrário, estando o outro rei ainda longe, ele envia embaixadores pedindo condições de paz. Jesus não fala de associação com o inimigo aqui, amados irmãos. Jesus fala de planejamento de novo, mas agora um planejamento em um outro patamar, diante do material que ele colocou ali na torre, que é material, ele agora fala de vidas. E se um rei tem 10.000 e ele não sabe quanto vem lá o outro rei, ou se esses 10.000 são capazes de lutar contra o exército inimigo, você tem que planejar para que vidas não sejam perdidas. Havia um costume na Grécia para isso, para poupar vidas. O campeão de uma nação que ia enfrentar outra, enfrentava o campeão daquela adversária, daquele inimigo. E o campeão que vencesse pouparia a vida de todos os soldados, porque a batalha se daria entre aqueles dois homens. Eles já se preocupavam com vidas, mas o nosso Deus se preocupa muito mais. Ele se preocupa com vidas que estão dispostas a serem usadas por Ele, discípulos que querem levar esta mensagem. Jesus se preocupa com vidas que estão perdidas no mundo tal qual estava o filho pródigo.
Mas na mesma parábola ele se preocupa com vidas que estão perdidas dentro da igreja, como estava perdido o irmão do filho pródigo. Prega para fora, prega para dentro, mas para fora, amados irmãos, há um número gigantesco de almas. Pastor, mas a minha família é o meu primeiro campo missionário. Sim, meu irmão, é o primeiro, não é o único. Não fique sentado lá dentro por 20 anos, assim, enquanto minha mãe, meu pai, meus filhos não forem, eu não vou, porque o meu campo missionário é a minha família. Eu prezo muito o valor da família, demais, cheguei até aqui por ela, e todos vocês também. Mas não podemos ficar sentados em cima disso, deixando de participar de outras atividades e praticar outras coisas. E deixar a família para estar aqui, ministro Henrique, ensaiando a tarde inteira para o coro, ou nas cantatas, que são as noites. Já vi várias vezes, trabalho aqui à noite e vejo as pessoas ficarem até mais tarde. Certamente as famílias estão cuidadas, mas estão se entregando, estão se dispondo e se apresentando como vida que quer salvar outras vidas. E se é verdade que Jesus deu início ao cristianismo, porque os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia, nos Atos dos Apóstolos, se Jesus fundou o cristianismo, ele, portanto, é o primeiro cristão, e na casa dele só tinha ele de cristão, então. E ele não ficou lá dentro. Os irmãos de Jesus não gostavam dele. Há muito a ser feito. As nossas desculpas, a nossa justiça própria tem que ficar para trás. Alguns que chamam até de guerra santa os seus valores pessoais. Em 1095, na França, o Papa Urbano, que era francês, ele foi para um sínodo, na verdade, um concílio, na cidade de Clermont. E lá, motivado por uma série de peregrinos que estavam tendo dificuldades para chegar até a Terra Santa, conquistada pelo califa Omar em 637, na expansão do islamismo. Aquele Papa motivado, segundo ele por Deus, ele escreve isso aí: eu digo aos presentes e ordeno que seja dito aos ausentes, Cristo está mandando, todos os que forem lá perderem a vida, seja no caminho por terra ou mar, ou na luta contra pagãos, terão perdão imediato dos seus pecados. Isto eu concedo a todos que marcharem em virtude do grande dom que Deus me tem dado. Urbano II, Bispo de Roma, Justo Gonzalez, volume 4, A Era dos Grandes Ideais, a história do cristianismo ilustrado. Motivações humanas. As cruzadas falharam. Esta primeira cruzada conquistou Jerusalém de volta em 1099, após 4 anos de batalha. Mas um retrato dessa cruzada, amados irmãos, o Justo Gonzalez narra em seu livro, e o White também narra em seu livro História do Cristianismo, que os cruzados chegaram nos pátios de Jerusalém, quando entraram para tomar a cidade, uma vez já destruída. O sangue alcançava os joelhos. Não foi para essa batalha que Jesus nos chamou. Não foi para essa guerra que Ele está nos preparando como discípulos. Jesus, mais uma vez, quer afastar completamente aqueles que querem segui-lo por motivações humanas. Sim, amados irmãos, apenas o amor nos move a pregar. Se nós não amamos, nós não pregamos. Se nós não amamos nem pregamos, nós não somos discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus não deseja a morte de ninguém. Discípulo de Jesus não quer que o seu inimigo morra, porque não foi isso que Jesus disse: ame os inimigos, porque amar quem lhe ama é muito fácil. Discípulo de Jesus faz o que Jesus manda, não faz o que quer. Discípulo de Jesus quer que o céu seja povoado. E essa é a última frase dita pelo pastor Elton Rangel Júnior, filho do pastor Elton Rangel, missionário na Espanha, que esteve aqui conosco. E ele disse assim: se você não tem o desejo de levar pessoas para o céu,
é porque você mesmo não está indo para lá. Pastor Rangel disse isso na última live, na terça-feira. Eu vou deixar essa frase um tempinho para vocês pensarem, para que nós pensemos sobre isso. Porque, amados irmãos, se a vida que herdamos de Adão foi a vida pecaminosa, de frustrações e de falhas nas construções e projetos humanos, a vida redimida em Cristo é o plano perfeito de Deus. Nos leva completamente aliviados porque estamos fazendo a nossa missão. Nos deixa verdadeiramente livres porque estamos indo para o céu, carregando conosco a alegria de ter pregado o Evangelho, os louros de ter falado de Jesus. Não para nós mesmos, mas para a glória do Senhor, para que haja festa no céu, para que o Senhor Jesus seja glorificado, porque a vida que Ele nos promete para sempre, ela virá após cumprirmos a nossa missão, virá após a igreja completar a sua missão. O nosso pastor titular dizia que este Evangelho será pregado em todo o mundo. Igreja, você quer que Jesus volte? Pregue o Evangelho, trabalhe, vamos nós trabalhar. Que Deus nos abençoe.